Olá, sejam todos bem-vindos ao Profissional SA, Mercado e Futuro, o podcast aqui das Faculdades Finam. Hoje a gente vai contar uma história inspiradora do cara que com menos de 40 anos criou uma verdadeira potência educacional aqui no Pará, que já começa a chamar a atenção do Brasil inteiro pela inovação. Hoje vamos ter uma aula de empreendedorismo com o filho do seu Madiel e da dona Cecília, com o marido da Carol, o pai da Maria Clara e com meu amigo pessoal há mais de 15 anos, o professor Fabrício Peixoto do Nascimento. Para mim, só Fabrício. Eu quero te agradecer por aceitar esse desafio e começo te perguntando quem é o Fabrício. Eu já conheço, mas eu quero que tu explique para o público quem é o Fabrício Peixoto do Nascimento. Salma, é um momento muito marcante para a gente agora, principalmente porque, como você falou, né? Nós já nos conhecemos há 15 anos. Essa trajetória inteira, inclusive, parte dela você conhece e você viveu comigo isso. Então, conversar com alguém que conhece a história fica muito legal, muito gratificante, porque a gente vai debatendo várias situações que a gente viveu junto, né? E para chegar até agora. E você fez uma pergunta talvez das mais difíceis da minha vida de responder, que é: quem é Fabrício Peixoto do Nascimento? Eu diria que é uma pessoa inquieta, uma pessoa perfeccionista, que sempre acredita que pode melhorar, que sempre acredita que pode fazer melhor cada vez mais, sem se preocupar com o que acontece com os outros, e sim preocupando ser melhor do que o que eu acabei de fazer em cada segundo, porque é assim que eu acredito que a vida tem que ser. Agora também tem um lado familiar, que busca cada vez mais diminuir o ritmo de trabalho para poder viver com a família, dar atenção para os pais, para a esposa, para a filha e para os amigos, porque afinal de contas é a fonte da energia que a gente tem para poder seguir adiante. Eu acho que esse é um pouco do Fabrício. Fabrício, bora começar do começo, lá do começo. O Fabrício surgiu lá no Marajó. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início de vida aí lá na Ilha do Marajó. Eu nasci em Soure, mas morei na Ilha do Marajó. Bom, a Ilha do Marajó muita gente desconhece, né? Acha que é só o que a literatura, na verdade, descreve, né? Um amontoado de terra cercado por água. Mas a gente pode entender que a ilha, além de ser esse amontoado de terra cercado por água, que possui 16 municípios. E dentro de um desses municípios é Soure, a capital. Eu nasci em Belém, mas só fiz nascer. Voltei e fui residir em Soure. Meus pais me criaram em Soure, na ilha do Marajó. Estudei todo o meu ensino fundamental 1, fundamental 2. Quando chegou na 8ª série, eu tive a oportunidade de vir para a capital para poder seguir com meus estudos. É natural isso, somente nos interiores do Pará, a gente querer ir para a capital para buscar outros complementos educacionais. Então eu especificamente cheguei em Belém em 1992. 1992 com 12 anos e primeira vez saindo das asas da mamãe, do papai, e foi muito dolorido essa separação, porque meus pais não vieram comigo, então veio eu e meu irmão um ano mais velho que eu, com 13 anos. Morar com quem? E morar com uma pessoa responsável que tinha sido minha babá, e também com uma tia. Então, nós viemos para Belém em busca desse sonho de estudar. Cursei o ensino médio em Belém. Foi quando, em 1996 especificamente, eu tive que fazer vestibular. Mas observe, 15 anos fazendo vestibular. Que cabeça eu tinha para decidir que profissão eu ia escolher? Não sabia, não tinha noção. Mas uma coisa eu percebi nesse período, que eu tinha uma facilidade de me adequar à situação que eu escolhesse. E nesse período, eu fiz o vestibular inicialmente, lógico, aquele desejo de todo mundo para medicina, e não passei. Fiquei frustrado, lógico, fui fazer cursinho. Fiz um ano de cursinho, e nesse fazer um ano de cursinho, eu disse: quer saber uma coisa? Vou tentar outras coisas. E fui tentar fazer enfermagem. Fiz vestibular para enfermagem numa instituição. Naquela época, eram poucas as instituições em Belém. Então, eu fiz vestibular para enfermagem em uma, e depois surgiu um novo curso em Belém. E todo mundo, minha família, dizia assim:
Olha, tem um curso novo. Escolhe esse curso. Que curso? Fonoaudiologia. Não tem esse profissional aqui. Teu primo faz fonoaudiologia lá no Rio de Janeiro, que não tem aqui. E olha, é caro. Faz que tu vai ganhar dinheiro. E aí eu disse, tá, mas o que faz isso? Observa uma coisa interessante. Aí, a única notícia que eu tinha, que eu fui ler, era trata de gago. Lembrando que nessa época não tínhamos internet. Né? Então a gente tinha que conversar com as pessoas. É um mundo antes dessa tecnologia, muito menos o WhatsApp que a gente vê hoje. Então, trata de gago. Então foi com esse conceito que eu acreditei. Fiz o vestibular e fui aprovado, tanto em enfermagem quanto em fonoaudiologia. Mas, observa, hoje analisando um pouquinho mais, eu escolhi algo que era diferente. Então, desde aí, acho que já tinha na veia alguma coisa que dissesse assim, não faz o que todo mundo faz. Busca fazer o diferente. E aí, pelo fato de ser diferente, eu acabei optando pela fonoaudiologia, por ser aquilo que ninguém sabia o que era. Pelo novo. Pelo novo, exatamente. E aí, entrei na fonoaudiologia. Cursei 4 anos de fonoaudiologia, especificamente em 2000, final de dezembro de 2000, eu me formei com 20 anos. Então, tu imaginas a cabeça de um jovem de 20 anos ter que decidir o que ele vai fazer da vida. Nem eu sabia o que escolher da minha profissão no sentido de especialização e área de mercado para atuar. Que segmento seguir? Para onde seguir? Voltar para o Marajó, seguir em Belém, buscar um novo mercado. O que aconteceu? O que aconteceu? Transitando na Antônio Barreto, quase chegando na Doca, hoje onde tem uma farmácia, ali tinha um terreno vazio, uma parede grande toda suja. Eu olhei para aquela parede e me peguei na seguinte pergunta, que talvez eu acredito que seja uma das perguntas mais feitas para os recém-formados, né? Me formei, e agora? O que eu faço? E nesse momento a minha cabeça começou a mexer e raciocinar sobre mercado. E esse raciocínio partiu do seguinte: qual é a população do estado? Qual é a população de Belém? Qual a quantidade de pessoas que tem um distúrbio na comunicação oral, na fala, na voz, ou pessoas que queiram aperfeiçoar essa comunicação? E aí eu fui começando a buscar números, dados, na minha cabeça, rapidamente. Não que eu soubesse os dados, mas eu sabia que devia ser uma coisa grande. E aí eu fui procurar a quantidade de profissionais que já existiam no mercado de Belém que atendiam determinado segmento. Como, por exemplo, a primeira pergunta foi: quantos fonoaudiólogos trabalham com voz em Belém? Essa especialidade de voz é uma especialidade muito rara, que na faculdade mesmo não é uma área de que as pessoas se apaixonem por ela. Primeiro que a carga horária dessa especialidade dentro da graduação, da formação, é uma carga horária muito baixa. Segundo que o professor que te motiva, a gente não tinha essa motivação toda. Logo, muita gente não queria ir para a área de voz. Aí eu disse, bom, ninguém quer ir. Se ninguém quer ir, eu acho que é esse caminho que eu vou seguir. E foi assim, mais uma vez, que eu resolvi ir para uma área nova, que ninguém queria ir, e disse o seguinte: mas ela é boa, muito boa. Por que eu não posso ser bom? E a minha cabeça não era ser um melhor. Minha cabeça era: se já tem um, por que a gente não pode comer uma fatia desse bolo junto? Vou trabalhar para poder ser tanto quanto parecido, para que a gente possa também desempenhar um bom trabalho.